Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Glória a Deus. Eu queria lembrar que nós estamos na terceira parte, dessa série de ministrações que nós estamos fazendo aqui, que é Conscientes da Presença. E a verdade é que nós desejamos a cada dia estar conscientes da presença de Deus, de tal forma que o nosso dia possa ser do lado dele. Nós já falamos de várias coisas aqui. Nós já tratamos da última vez sobre a revelação da beleza do nome de Jesus. Nós já falamos sobre gerar em nós uma santa expectativa de uma visitação de Deus em nossa vida, em nossa casa, na vida ordinária, no dia a dia. Nós falamos também que a consciência da presença de Deus, ela faz com que a gente comece a gerar com Deus uma amizade, e uma amizade íntima, uma amizade de tal forma que, no final das contas, acaba exigindo a visão da glória de Deus. Ou seja, você começa a conviver com Ele, você quer vê-lo. Nós falamos também do nosso anseio, do nosso desejo, e esperar por Ele, amar a sua presença e esperar por Ele o dia todo. Eu e você que estamos aqui, se nós decidirmos isso, começar a buscá-lo dessa forma, não tem jeito, irmãos, nós vamos desfrutar disso. Nós vamos desfrutar poderosamente da presença dEle. Amém? E eu queria que você acompanhasse hoje essa última parte, porque ela fala muito daquilo que nós precisamos fazer na nossa vida prática. E hoje foi tão interessante porque nós estávamos ali na Vila Green, onde começou o nosso projeto social, há 7 anos atrás, onde começou o projeto Sementinha. A gente começou ali num lote, aliás, nós começamos numa garagem emprestada pelo Michael e pela Jéssica na época, e pela Aurora. Entramos embaixo da varanda deles, aliás, nem tinha varanda, nós construímos uma varanda, não foi? Recebemos uma oferta, construímos uma varanda de 40 metros, na primeira reunião tinha quase 40 crianças, já não cabia mais na varanda, e nós continuamos, e aí nós adquirimos aquele lote do lado, ficamos ali, o lote era uma passagem de gente o tempo todo, depois o Senhor veio e nos abençoou, a gente murou o lote, e conseguimos colocar uma tenda ali, e ficamos muitos anos, pelo menos 5 anos, nos reunindo embaixo de uma tenda. 1 ano e meio atrás, o Senhor abriu uma porta para nós, através da Cida. Cida está aqui? Cida Lourenço? Através da Cida, e o João Paulo ali do projeto antigo Judô com Tranquiline, ele abriu uma porta para a gente abençoada, e nos sábados de manhã, hoje a gente usa um prédio, a gente tem um sábado inteiro nosso, a gente usa um prédio maravilhoso, com estrutura, com banheiros, com cozinha industrial, com várias salas, com galpão, com lugar para balé, para judô, para jiu-jitsu, um lugar para uma reunião com as crianças. Depois vocês acompanham o projeto Sementinha. E esse final de ano veio para o nosso coração. Já tínhamos falado sobre isso durante o ano, mas esse final de ano veio para o nosso coração. Nós começarmos um trabalho de novo lá no nosso lote, lá embaixo da tenda. Um trabalho com os pais e mães das crianças e convidados que fossem ali para aquele lugar. E seria no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, e começaríamos no dia 9/2, e assim fizemos. Vocês acompanharam nossos stories, foi bem simples, e essa foi a imagem que o Senhor trouxe para a gente enquanto a gente orava. A gente ia sentar todo mundo, tipo uma mesa redonda, estava quadrada porque era embaixo da tenda, a gente brincou lá, essa mesa não está redonda, está quadrada porque a tenda é quadrada, mas um louvor acústico, uma palavra simples, e as pessoas com o coração aberto, e a presença dele se manifestando naquele lugar. Uma reunião com umas 20 pessoas, tinha 20 pessoas? Umas 20 pessoas, 4 pessoas decidiram entregar sua vida para Jesus. E isso para nós foi um sinal de Deus, de que o caminho é esse, o caminho está correto. Mas isso não aconteceria se não fosse a presença dele naquele lugar. Amém? E eu queria te levar para a gente
começar falando hoje sobre a última parte, de ser consciente da presença. Eu queria lembrar também, eu só falei isso por causa de uma coisa. Essa ministração que eu preguei ali de manhã, eu fui o primeiro a pregar ali, mas as outras vezes nós temos outros homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para ministrar. Eu só abri a porta. Mas nós falamos de uma vida prática. Nós falamos daquilo que é exigido daquele que recebe uma palavra e a palavra entra dentro de você e de alguma forma mexe com você. Porque se a palavra de Deus que você está ouvindo não mexeu com você o suficiente para você falar, o que eu faço com essa palavra que eu recebi hoje? Tem alguma coisa errada. É necessário que a palavra que você receba faça com que gere em você uma movimentação, uma ação. Porque a palavra, ela traz isso. A palavra gera fé. E a fé sem obras é morta. Então, você quer adquirir fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Conforme você ouve a palavra de Deus, a palavra tem que tocar o seu coração de tal forma que você precisa agir. E ao agir, a sua fé fica viva. As suas obras são poderosas. Porque a fé sem obras é morta. A palavra precisa gerar obras. E obra não é só isso aqui, a obra de Deus. Meu sonho é trabalhar na obra de Deus. Então, vai arrumar um emprego, vai abrir uma empresa, vai cuidar da sua casa, vai fazer alguma coisa por aí, porque a obra de Deus está espalhada na terra. Amém? Você está aqui? Às vezes você faz a obra de Deus aqui no altar, às vezes você faz a obra de Deus lá fora, mas vou dizer, é muito mais lá fora do que aqui. É só você contar o tempo. Nós vamos ficar aqui 2 horas e pouco. Você tem a semana inteira lá fora para fazer a obra de Deus. Amém? Uau! Levíticos, capítulo 6, abra comigo aí. O Senhor em Levíticos está falando com o povo de Israel e orientando sobre sacrifícios que deveriam ser feitos em adoração a Ele. E Levíticos, capítulo 6, fala sobre sacrifícios pelos pecados voluntários. Levítico 6, lá no versículo 8, acompanhe comigo. Levíticos 6, a partir do verso 8, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levantará cinzas para fora do arraial, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. A Bíblia diz que os sacerdotes tinham uma obrigação, que era manter um fogo aceso. E manter o fogo aceso fala muito para nós hoje. Eu estou usando o texto do Velho Testamento para o povo de Israel. Essa ordem não é para mim e para você, é para um povo específico, mas o princípio serve para mim e para você, porque senão não estaria escrito. E o princípio fala do mantenimento de um fogo aceso, fala da minha responsabilidade para cultivar a presença, fala da minha responsabilidade para manter meu relacionamento com o Senhor. O fogo aceso fala do sacrifício sendo queimado, fala dos momentos em que eu estou sozinho durante o dia, fala dos encontros que eu tenho com pessoas durante o dia, fala de respostas que eu posso ou não responder, por causa da consciência da presença de Deus, que gera santificação, gera uma conduta santa.
O fogo no altar fala do tanto que eu prezo para que o fogo de Deus seja queimado em mim, a ponto de eu ser uma brasa viva, ser uma sarça ardente, ser alguém que permite que o Senhor queime tudo aquilo que é impuro em mim, mas eu permaneça queimando. Manter o fogo ardendo durante todo o dia significa o clamor constante do meu coração pela presença. Isso não é difícil se você entender o princípio. Você começou a ver que no fogo do holocausto tem cinza. Você precisa retirar essa cinza, bater fora do arraial e colocar mais lenha no fogo e se apresentar como holocausto de novo diante dele, o quanto for necessário. Eu poderia responder daquele jeito, eu sei como ofender. Eu conheço a Renata há muitos anos. Eu conheço a Renata bem antes de 1999, no dia 31 de dezembro, porque eu já olhava para ela na igreja. Aliás, eu conheci a Renata nos meus sonhos, que quando eu me converti, eu pedi uma mulher para Deus, e aparecia uma mulher nos meus sonhos, de cabelo curtinho, uma camiseta da Hering branca, uma calça pantalona, uma sandalinha, e ela vinha andando na minha direção. Eu. E de repente, uma moça de cabelo comprido da igreja, eu já estava interessado nela, resolve cortar o cabelo bem curtinho. Aí acabou tudo. Eu conheço ela, e nós começamos a namorar em 1999, 31 de dezembro. Então eu sei como ofendê-la. Palavras, olhares, gestos. Eu sei como ofender a Renata. E eu faço isso, se o fogo não estiver ardendo. É muito fácil manter o fogo queimando. É só ficar ligado e colocar diante do Senhor: Senhor, eu preciso ter consciência da tua presença. Eu preciso saber que o Senhor está aqui. Me ajuda. Me ajuda a te ver agindo. Me ajuda a te ver operando. Eu quero te ver na vida da minha família. Eu quero te ver na vida dos meus amigos. Eu quero te ver no meu trabalho. Eu quero te ver onde eu for inserido. Eu quero te ver. Tem pessoas que são insuportáveis para todo mundo. Mas se eu tenho consciência da presença de Deus, a gente estava conversando sobre isso, né? Ontem. Se eu tenho consciência da presença de Deus, aquela pessoa no seu trabalho que é insuportável para todo mundo, você tem consciência da presença de Deus, você pode perguntar para ele: Senhor, qual é o problema dessa pessoa? Por que ela é assim? Fala comigo. E aí você escuta ele. Às vezes ele não vai te falar por quê. Ele vai falar: se aproxima dela. E aí você chega. E do nada, essa pessoa começa a escancarar seu coração para você. Ou às vezes ele fala: se aproxima dela, se aproxima dele, e abre seu coração. Seja vulnerável. E deixe que ele te conheça. E você vai ver quem é essa pessoa maravilhosa que está escondida atrás dessa pessoa, grossa, antipática, irritante, qualquer coisa assim. Porque a presença dele muda tudo. A minha responsabilidade diária é com um fogo ardente. Você está aqui? A sua responsabilidade diária é com um fogo ardente. É manter o fogo ardendo. É ser apaixonado e apaixonada por Jesus o tempo todo. É quando você vacila com uma palavra, com uma ação, e na mesma hora, como você sabe que Ele está ali, você fala: Senhor, perdão, eu sei que o Senhor está aqui, me perdoa. Eu falei, mas eu não queria ter falado isso. Eu passei do limite, passei do teu espírito. Eu não queria ter falado isso. Pensamentos que você tem, nem foram extraídos ainda pela boca. De repente você está num lugar sozinho, sozinha, e vem pensamentos sobre você. Pensamentos que você sabe que são pensamentos infernais. Pensamentos de morte, sei lá. Mas você tem consciência da presença. Você fala para Ele: Senhor, me perdoa. Não queria estar pensando nessas coisas. Eu quero pensar no Senhor. Eu quero lembrar do Senhor. Alguns têm a tática de cantar um hino, cantar uma canção,
Amém. Alguns pegam a Bíblia para ler, amém. Tudo isso é bom. Mas quando você tem consciência da presença dEle, até os teus pensamentos, que Ele já conhece, você entrega. Parece muita santidade, né, irmãos? Mas é. Porque santidade não é não pecar. Santidade é andar na presença dEle. Santidade é andar na presença dEle. Porque na presença dEle, a nossa maneira de viver muda. E você pode ter certeza, a tua vida de pecado vai mudar. Porque Ele não convive com o pecado. E você decidiu conviver com Ele. Alguém vai ter que sair. Pegou isso aí? Você tem um amigo. Vamos lá, você tem um amigo. Esse amigo não senta numa mesa que tiver azeite. Detesto azeite. Ah, não, vou lembrar aqui. O Kelvin está aqui? Poxa, não veio ninguém da família do Kelvin hoje. Está gravado aqui, tá? Saudade de vocês. A última vez que eu vi vocês foi antes de ontem. O Kelvin tem alergia à canela. Tipo, ele não pode entrar em nenhum ambiente que tenha cheiro de canela, que dá edema de glote. E ele bate as cachuletas. Então, ele sentiu alguma coisa, tem que tomar um remédio na hora. Você tem um amigo que tem alergia à canela, você vai levar ele para um festival de canela? Não em canela. Você vai levar ele para um festival de canela? Sim ou não? Não. Alguém vai ter que sair. Alguém vai ter que sair. Então você decidiu um dia, ou caiu numa cilada e decidiu fazer parceria com o espírito maligno. Você é crente, homem de Deus, mulher de Deus, mas decidiu se irritar naquele dia e passar dos limites. E o pino da granada estourou e você saiu e falou tudo para todo mundo. Ou para aquelas pessoas que estavam ali. E você é crente. E você decidiu fazer parceria com a falta de paciência, com a falta de domínio próprio. Só que na presença de Deus, porque você é um buscador de Deus, e você tem consciência da presença, esse espírito maligno não consegue ficar por muito tempo. E o Espírito Santo começa a gerar dentro de você uma tristeza para o arrependimento. E você começa a ficar doido por dentro. E você precisa resolver isso com a mais rapidez possível. Você começa a lembrar das pessoas que você ofendeu e você tem que procurar elas. Parece que tem uma coisa dentro de você dizendo, eu preciso procurar essas pessoas. Eu preciso falar com fulano, com ciclano. Eu passei dos meus limites. E eu tenho o Espírito Santo. E eu sinto a presença de Deus. Eu não vou ficar desse jeito. E às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, na mesma manhã, você começa a procurar as pessoas, elas não entendem nada. Cara, você estava agora, você explodiu agora comigo. Pois é, mas eu não sei porque eu fiz isso, eu queria te pedir perdão, por favor, me perdoa. Isso acontece uma vez, acontece duas, acontece três. Chega uma hora que a presença de Deus, ela está tão clara para você, que quando vier a mesma tentação de estourar, você vai lembrar como é a sensação da presença, e como é ridículo, e como é vergonhoso o sentimento que vem depois. Como vem uma tristeza. Você fala, cara, não preciso passar por isso mais. Eu prefiro deixar o fogo ardendo. Amém? Alguém tem que sair. Abra comigo aí o Salmo 77. Eu gosto muito desse texto. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Olha que lindo esse texto. E eu vou ler ele desde o primeiro, mas o texto principal nosso é do 1 ao 20. Mas eu vou ler primeiro esse texto aqui. A Bíblia diz assim: eu elevo a Deus a minha voz e clamo. Eu elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, e erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam.
A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Quem já passou por isso? Um tipo de angústia, um tipo de tristeza, um tipo de luta, que você não consegue nem orar diante de Deus, mas você sabe que Ele está presente. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito prescruta, procura, quer ir até o fim, aprofunda. E aí vem um pensamento. Eu estou tão angustiado, tão entristecido, que vem um pensamento, versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ora, na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isso é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Um homem que se sente desamparado e esquecido, mas conhece a presença e sabe que a culpa não é dele, não é do Senhor. Quando me sinto desamparado e esquecido, nunca é por culpa dele. Nunca é por culpa dele. Um homem que está tão angustiado, uma mulher que está tão angustiada, que procura o Senhor. Um homem ou mulher que está tão angustiada, que procura o Senhor. Procura. Essa angústia aqui, ela não tem a ver com a vida de pecado. Ela tem a ver com lutas, com provas, com situações que nós passamos que são muito difíceis e que muitas vezes nós não sabemos como lidar com elas. Porque quando a questão é pecado, a tendência é nos afastarmos e não o procurarmos, fugirmos dele, desde a fundação do mundo. Eu não estou falando de uma luta que está passando por culpa sua, por você estar numa prisão por causa do pecado. Porque existem enganos que as trevas lançam sobre nós, e nós somos presos em lugares de cativeiro. Porque nos distanciamos, porque nos distraímos, de alguma forma, entramos no lugar de cativeiro, e lá somos jogados, e cativeiro não é legal, cativeiro não tem legalidade. Alguém retira uma pessoa da rua, sequestra ela, joga dentro de um lugar, fecha as portas, pinta aquele lugar, tranca, entra por um lugar diferente, ninguém sabe que aquele lugar está habitando alguém, e essa pessoa pode viver ali por anos ou por meses, sendo cativa de alguém, sem o direito de permanecer preso. Isso é um cativeiro, e ele é produzido por engano, porque de alguma forma nós nos distraímos e saímos da presença de Deus, e o inimigo vai tomando o nosso coração, e vai nos prendendo em coisas, e quando nós percebemos, nós estamos cativos. Eu estou falando de crente. Crente que eu estou dizendo não é o crente evangélico da igreja tal. Estou dizendo gente que crê em Deus, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, que é o novo e vivo caminho. Essa palavra serve perfeitamente para mim e para você. Mas existem pessoas que estão presas em cadeias, que é diferente de cativeiro. Esqueci a palavra. De cativeiro. Porque cadeias têm legalidade. E aqui eu estou falando de justiça correta, ok? Justiça correta, a justiça mesmo. A justiça que é justa. Porque senão a gente vai entrar aqui na justiça dos homens e aí vamos sair do que nós queremos falar. Então imagine uma justiça justa. Uma pessoa vai e comete um crime, sai de todas as regras
e ela é condenada, ela é acusada, julgada e condenada. Essa pessoa vai para dentro de uma cadeia e tem uma pessoa com autoridade para ir lá e passar uma chave e ficar com a chave com ele e botar no bolso. Às vezes, e muitas vezes, acontece por causa de pecados. A brecha é aberta, Satanás te prende. E o céu aguarda uma decisão. Muita gente anda presa legalmente. Eu não estou falando de nenhuma dessas duas qualidades. Eu estou falando de alguém, uma pessoa normal, que na vida ordinária está passando uma luta muito grande. Lutas terríveis. Talvez nem é uma luta grande, talvez um monte de lutinha por muito tempo, que não é fácil também. E sabe que existe um Deus, e em vez de fugir da presença dele, em meio às lutas, decide buscá-lo e levantar as suas mãos e declarar quem ele é, e erguer as mãos durante a noite, no versículo 2, e essas mãos não se cansam, e a alma se recusa a consolar-se com o que está passando, porque tem um Deus. Recusa se consolar porque tem um Deus. Eu sei que eu tenho um Deus, eu só ainda não encontrei Ele ainda não falou nada, Ele ainda está calado. Rejeita o Senhor para sempre, no versículo 7. Cessou a sua graça, caducou a sua promessa para as minhas gerações, esqueceu de ser benigno. Meu Deus, a minha alma não se cansa, meus braços estão levantados, eu não durmo mais, eu não dou descanso para meus olhos, eu quero essa presença, porque eu preciso sair desse lugar com o Senhor. Eu não vou sair desse lugar se o Senhor não vier comigo. As lutas estão muito grandes, eu preciso do Senhor. A consciência da presença faz a gente lutar no lugar certo. Presta atenção nisso. A consciência da presença de Deus faz com que a gente lute no lugar certo, porque tem gente lutando no lugar errado. Tem gente que está bem, escuta, tem gente que está bem, mas o Senhor tem um trabalho naquela vida, e Ele quer te batizar com fogo, e fogo normalmente vem com circunstâncias. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. De que aflições será que ele estava falando? Essa aí que você já passou, vai passar, já está passando. Mas qual é o caminho? Ele está dizendo aqui de uma pessoa que sabia onde procurar no meio das lutas, mas tem gente que está bem e começa a passar uma luta, e a luta, o perseverar da luta e o não perseverar na presença nos faz afastar dele. Porque no meio da luta, o lugar de procurarmos é a presença de Deus. E quando nós vacilamos com a presença, no meio da luta, a gente se afasta e o pecado entra. Por quê? Porque no meio da luta, nossas lutas normalmente estão relacionadas a pessoas. Normalmente. E aí começamos a falar, começamos a declarar, começamos a reagir, começamos a agir, começamos a pensar, comentar, fofocar, mentir. Começamos a negociar nossos valores, porque a luta está muito grande, e nós começamos a nos afastar da presença dEle. E então, cadeia. Ou, se sem consciência, como é que é a outra palavra? Esqueci. Cativeiro. O que o Senhor tem para mim e para você hoje? A consciência da presença dEle, ela serve para momentos bons e para momentos ruins. A consciência da presença é para todo tempo, em todo lugar. A consciência da presença é para nos deitarmos hoje na nossa cama, daquele jeitinho que você deita. Lembra? Seu travesseiro, um pouquinho do seu cheiro, um pouquinho da sua baba. Lembra aí do seu travesseiro? Aquele perfume ou o cheiro do seu shampoo. Bem no meio do travesseiro assim é o cheiro do shampoo normalmente. Nas bordas é o cheiro da sua baba, que você ama, tá? Se você não sabia disso, pode procurar, que tem lá aquele cheirinho gostoso da sua baba. Quando você vai deitar ali, na consciência da presença dEle, a Bíblia diz que o seu descanso é seguro. Seu descanso é seguro.
Para esse cara aqui? Os olhos não fecham, as mãos não abaixam, ele recusa a render a sua alma, mas ele sabe que em Deus há uma segurança. Mas se você vai para outro salmo, é coisa linda. Também é coisa linda. Deixa eu ver se eu acho agora. Qual que é aquele salmo, gente? Eu me deito, descanso, e o Senhor é o meu seguro. É Aqui, é o 3. Eu pensava que era 103. Salmo 3, 5. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. O sono daquele que me sustenta. Ele é o meu seguro. Na presença dele, eu e você podemos passar qualquer coisa. Sabe o que importa? Não é a coisa, é a presença. Amém? Continua comigo aí. Essa parte 3. Salmo 77, do verso 11 em diante. Porque esse homem que estava orando, fazendo perguntas: onde é que o Senhor está? Sua benignidade se cessou? Sua misericórdia se cessaram? Aonde está o Senhor? A minha alma está angustiada, eu me recuso, porque eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor precisa falar comigo, eu quero ouvir a sua voz. Então no verso 11 ele começa: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é do quê? Está escrito aí mesmo isso? O teu caminho é de santidade. Que Deus com letra minúscula é tão grande como o nosso Deus com letra maiúscula. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório poder. Esse é o mesmo homem que agora há pouquinho estava passando a madrugada, gritando e perguntando: cadê a tua benignidade? O Senhor o Senhor nos rejeita agora? O Senhor não é mais bom? O Senhor não tem mais misericórdia? Cadê o Senhor? Esqueceu das gerações? Só que ele para e se recorda. Ele para e se recorda do quê? Um homem, uma mulher que tem uma vida na presença, tem histórias com ele. Um homem, uma mulher que tem uma vida na presença, escuta isso aqui, tem histórias com ele. Você conhece tal pessoa? Sim, caiu em pecado. Todo mundo está sabendo que caiu em pecado. Quem não conhece, nunca teve uma história que aquela pessoa falou assim: bem que eu sabia, Deus levantou demais, aí ó, caiu, se achou lá em cima e caiu. Quem já viu esses comentários ridículos? É ridículo isso, porque quem conhece aquela pessoa e tem histórias com ela, não vai falar uma coisa dessa. Vai dizer assim: você está olhando essa pessoa agora, que por algum motivo ela se distraiu e caiu, mas você não sabe quem era essa pessoa o resto da sua vida passada. Já conviveu com ela? Ela já orou por você? Já foi usada por Deus na sua vida? Não. Então cala sua boca, com todo respeito. Não essa pessoa, vocês. Porque as pessoas têm que falar assim mesmo: você tem que calar sua boca, você não pode falar isso. Você está julgando uma pessoa pelo momento que ela está passando. Deixa o Senhor tratar, deixa o Senhor curar, deixa o Senhor tirar da prisão ou do cativeiro, de qualquer lugar que estiver. Se Deus quiser retornar o ministério dessa pessoa, ou a vida dela, ou o casamento, ou qualquer coisa, deixa que Deus faça. Porque se você está na presença de Deus, você tem chance de começar a recordar os grandes feitos do Senhor, e tudo volta ao normal, porque eu defino: Ele me ama. Esse homem reconheceu, escuta: o teu caminho, ó Deus, no versículo 13, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos. Ele acabou de perguntar no versículo 8:
Cessou a tua graça? Caducou a promessa para as nações? E ele, reconhecendo o que Deus já fez na vida dele, ele fala no 14: tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tu tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Acabou de falar das gerações. Viram-te as águas, ó Deus, as águas que viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se fizeram em águas, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte a outra. O ribombar de um trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. O homem encontrou de novo a identidade do Deus dele, dentro dele mesmo. O homem lembrou o que ele leu, o que ele ouviu e o que ele viveu. Esse homem que escreveu esse salmo, que entendem que é Asaf, ele lembrou quem era o Deus dele, e quando ele se recordou quem era o Deus dele, simplesmente, ele falou: minha vida pode voltar ao normal, porque o meu Deus, que já fez tanta coisa, no meio do que eu estou passando, vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Ele pode fazer. Se ele quiser, ele pode fazer. Qual é o meu trabalho? Buscar. Nossa, fica melhor assim falando no microfone, né? O que ele quer fazer? O que ele pode fazer? Buscar. O que você pode fazer? Buscar. Só que buscar se lembrando do que você já viveu com Ele. E eu quero dizer, o Senhor tem uma palavra aqui hoje para aqueles que acabaram de começar a caminhar com Jesus. Aliás, começaram a caminhar com Jesus agora. O Senhor também tem uma palavra aqui hoje, que está além dessa última tela, com esse rapaz bonito aí. Rapaz não, né? Os cabelos já estão brancos. Esse senhor aí. Abra comigo aí o Salmo 16. Desculpa, Isaac, essas duas próximas telas vieram agora no meio do louvor, então não teve como te passar. Olha isso aqui. Olha o Salmo 16. Eu vou ler um pouquinho mais agora, mas eu quero só que você entenda quem você é e aonde você se coloca. Essa é a verdade perfeita a respeito da vida de Deus e da sua presença na minha e na sua vida. Você precisa guardar essa verdade. Você precisa guardar essa verdade. Porque essa é a verdade de Deus a respeito da vida na presença dEle. Só quero te posicionar, quem é você? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Salmo 15, bem conhecido. Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder, não será jamais abalado. Esse cara aqui, essa moça aqui, esse senhor aqui, essa senhora aqui, esse jovem aqui, essa jovem aqui, não é ninguém tão especial como você está pensando. É alguém que decidiu andar na presença dEle. É alguém que decidiu falar para Ele: Senhor, me dá consciência da Tua presença. Eu preciso sentir o Senhor aqui. Aonde o Senhor está aqui agora, no meio dessa situação que eu estou passando, nesse ambiente que eu estou entrando, aonde o Senhor está, me mostra, me fala, me mostra a Tua movimentação. Eu quero a Tua presença. Homens e mulheres que decidem viver na consciência da presença de Deus
são pessoas que começam a olhar para dentro de si mesmo, começam a olhar para o Senhor e começam a olhar para a circunstância com uma perspectiva totalmente consciente de que Ele está aqui. Aonde estão os olhos do Senhor agora? No ambiente que você entra. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Essas pessoas que trabalham nessa empresa que eu estou trabalhando aqui, pensa na sua empresa que você trabalha, por exemplo. Se você perguntar para ele, os teus olhos estão sobre quem aqui, Senhor? Se você fizer essa pergunta, você vai ficar doido, no bom sentido. Deixa eu explicar, né, porque vai ficar gravado. Ele vai te mostrar, ele vai dar um brilho na pessoa para você poder se aproximar dessa pessoa, porque se os olhos dele estão lá, e você está consciente da presença dele, ele vai te usar. Você está aqui? Aí ele continua, guarda-me, ó Deus. Então, quem eu sou? É aquele que habita no tabernáculo, é aquele que habita na presença. Eu sou esse cara, você é essa pessoa. Agora, aonde eu me coloco? Salmo 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Então, se eu ando na presença, eu tenho consciência que eu estou refugiado nele. Então, eu não sou o cara que quero aparecer, eu não sou o cara que quero chamar atenção lá onde eu estou, eu não quero ser o melhor, está entendendo? Mas se ele quiser fazer isso, ele faz, só que eu vou estar fazendo isso embaixo dele, refugiado nele. E aí, refugiado nele, eu consigo caminhar do jeito que ele quiser, porque eu me coloco nessa posição. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão somente a ti. Cheguei em um lugar, em um ambiente, com pessoas, situações, circunstâncias, não há outro bem como a presença do meu Deus, não há outro bem como o meu relacionamento com Ele, não há outro bem como a consciência da presença dEle, não há outro bem como ser amigo dEle, não há outro bem. Então as outras coisas todas estão em segundo lugar, e eu posso fazer o que Ele quiser, e posso viver uma boa vida, alegre, desfrutando daquilo que Ele tem para mim, desfrutando das pessoas que eu amo. Eu posso fazer coisas boas, posso passear, posso ganhar dinheiro, eu posso ser rico, eu posso fazer o que eu quiser, contanto que a consciência da presença de Deus, Ele estar comigo, norteie aquilo que eu vá fazer. Eu estar refugiado embaixo dEle seja o meu norte. Eu posso decidir fazer voto de pobreza, não tem problema. Eu posso decidir andar descalço, não tem problema. Eu posso decidir o que eu quiser. Eu posso dar minhas coisas, todos aqueles que precisam, ficar só com o mínimo, não tem problema. Se isso for feito, refugiado na presença dEle, está tudo certo. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome para esses deuses. O Senhor é a porção da minha herança. 16:5. O Senhor é a porção da minha herança, o Senhor é o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. A minha sorte não é algo do acaso, o Senhor é uma coluna de sorte para mim. Você entende isso? É diferente de acontecer uma coisa no acaso. Nossa, dei sorte, não fui atropelado. Dei sorte, essa porta estava aberta. Dei sorte, tinha uma vaga bem no lugar que eu queria. Dei sorte, encontrei fulano. Dei sorte. Que sorte é essa? É um acaso? Podia não ter acontecido? Não. O salmista diz, o Senhor é o arrimo da minha sorte. O Senhor sustenta a minha sorte. É por causa do Senhor que as coisas estão acontecendo. Deu ruim, tu és o arrimo da minha sorte. Deu ruim, estou contigo, continuo na tua presença. O Senhor é o arrimo da minha sorte. Que sorte, deu ruim. Caem as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Presta atenção nesse salmo, gente. Tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado.
Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu não posso dizer, eu não posso relativizar essa palavra, eu não posso pegar esse versículo 11 e jogar no lixo, botar no bolso, esconder de você. Eu não posso não aplicar essa palavra, eu tenho que aplicar na minha vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. Por onde o Senhor está andando, eu vou andar também. Davi chega e fala, está mexendo com, está falando mal do exército do Deus vivo. Eliabe chega, Davi, os caras têm um gigante, amigo, para com esse negócio, tu é um menino, tu nem cabe na armadura. Ele falou assim, ei meu irmão, esse Deus que eu estou indo, em nome dele, já me fez matar urso e leão. Eu já passei por situação nesse meu pastoreio aqui. O irmão dele estava na guerra, mas não tinha passado com Deus o que Davi tinha passado. Davi tinha matado urso e leão, sendo um pequeno menino ruivo, porque o poder de Deus estava com ele, e ele falou, o mesmo Deus que me livrou de urso e leão, vai me livrar desse grandão. Sabe o que ele fez? Pegou o conselho de alguém bom, que amava ele, mas que tinha um pensamento totalmente administrativo. Pegou um conselho de alguém que estava olhando só as circunstâncias. Cara, tu é pequeno, eles são grandes, tu vai sozinho, tu vai morrer. E ele, não, meu Deus já me salvou, ele já fez isso antes, eu tenho uma história com ele, e ele está mexendo aqui dentro de mim, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque ele está me mandando ir lá. E vocês sabem que ele pegou 5 pedras lisas, porque Golias tinha mais 4 gigantes da sua família, lá de Gade. Ele tinha mais 4 irmãos gigantes, que depois os exércitos de Davi mataram esses 4 gigantes. Davi não estava pensando, vou lá e vou matar esse cara e acabou tudo. Ele pegou 5 pedras lisas na beira do rio, porque tinha mais 5 gigantes. Depois você acompanha a leitura. Depois tinha mais 5 gigantes para ele matar. E se viesse os 5, ele tinha 5 pedras, porque quem livrou ele do leão, quem livrou ele do urso, livra de quantos gigantes vierem na frente. Sabe por quê? Ele era melhorzão que todo mundo? Ele era melhor que Eliabe? Ele só tinha um coração. E ele dizia, o mesmo Deus que já fez antes, vai fazer de novo. A verdade é que tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude, a todo possível de alegria, e na tua destra, há delícias para o resto da eternidade. Essa é a verdade, para mim e para você. Amém? E eu queria dar uma palavra agora, para finalizar, eu queria dar uma palavra para aqueles que estão começando a sua caminhada, na sua vida em Cristo. Essa palavra é, Ele vai te ensinar a caminhar na trilha mais batida. Ele vai te ensinar a caminhar no lugar onde Ele caminha. Ele vai te ensinar essa nova geografia espiritual que você está caminhando. Você que está voltando para o Senhor e não lembra muito dos caminhos, Ele vai te colocar nessa nova geografia. Ele vai te colocar nos caminhos corretos, na trilha mais batida, no lugar onde Ele está passando, nos lugares onde Ele vai te mostrar. Nessa nova posição de filhos e filhas, Ele é que te sustenta, Ele é quem dirige. Basta ser obediente à presença dEle. Basta ser obediente na presença dEle. Para aqueles que estão mudando a sua geografia espiritual, pessoas que estão caminhando com Jesus, estão começando suas experiências com Ele, Ele vai te dar o caminho melhor, Ele vai te ensinar o caminho correto, vai para a presença dEle. Sabe o que Ele fala? Vou terminar lendo porque é muito emblemático isso aqui, é muito doido isso aqui. Deuteronômio, verso 11. Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde eu vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais e à sua descendência,
terra que mana leite e mel, texto bem conhecido, porque a terra que passais a possuir, presta atenção, você, novo na fé que está aqui, ou que começou a caminhar com o Senhor de novo, a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, que semeáveis a vossa semente com o pé, e regava como uma horta. Parecia que era muito fácil o que você estava vivendo, e parece que agora está difícil. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra que cuida o Senhor vosso Deus. Então não é uma terra fácil, mas é uma terra que quem cuida é Deus. Ele vai te levar por caminhos que talvez não sejam fáceis, mas é um caminho que Ele cuida. Está entendendo? Pastor, não está fácil, para mim está muito mais fácil viver o que eu estou vivendo. Pois é, cara, esse caminho mais difícil, parece ser mais difícil, mas é o caminho que Ele cuida. É terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Os ciclos daquele povo eram ciclos anuais de chuvas, secas, colheitas. Se você continuar a ler esse texto, você vai ver o que Deus prometeu para esse povo. Se eles tratassem a terra como um lugar que Deus é quem enviava as chuvas, Deus é que dava o caminho. Se diligentemente obedecermos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, lá no versículo 13, de amar o Senhor vosso Deus, de o servir de todo o coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para recolherdes o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Cereal, semente para guardar, semente para ofertar, semente para comer. Vinho, riqueza da terra, uvas e vinho mesmo, que representava o povo de Israel, alegria. Azeite, sustento, força, cura, luz. Guardai-vos de não suceda que o vosso coração se engane. Preguei isso agora há pouco. Não se desvie, não sirva outros deuses, nem se prostre diante deles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Está novo com Deus? Vai para a presença dele e pede: qual é o caminho, Senhor? Eu quero caminhar nesse caminho, eu preciso desse caminho, eu não consigo andar em outro caminho que não seja o caminho que o Senhor me dirigir. Eu quero ser consciente da tua presença. Levante aí do seu lugar.